Murilo, agora como que um gestor consegue formar essa equipe aí engajada? Como que o supervisor consegue formar essa equipe que trabalha dentro de uma ética, dos princípios, dos valores? Como que o gestor consegue, e pensa quando eu falo de gestor, eu estou falando às vezes de empresas pequenas, com pouco recurso, que não tem condição de financeira de estar pagando coaches para vir na empresa, que está pagando treinamentos de custo alto. Como que, e a gente está falando aqui mais que são para pequenas empresas, como que o pequeno gestor, tá, o gestor da pequena empresa, melhor falando, como que ele consegue é, trabalhar para ter uma equipe engajada, uma equipe satisfeita e uma equipe que trabalhe dentro dos valores, dos princípios, da ética, que ele seja sincero, vamos dizer assim, como o vendedor sincero. É. Então, Ricardo, bom, contrata a minha empresa, que a gente coloca a casa em dia. Não, mas Boa, Murilo. brincadeiras à parte. Então, a filosofia japonesa, como eu falei aqui já anteriormente, é tartaruga para contratar, leopardo para demitir. Então, a formação da equipe é a grande estratégia do negócio. É quem tu vai colocar na tua empresa. Então, uma grande dica para formar uma equipe vencedora, Ricardo, vai depender do gestor. Vai depender do gestor. Primeiro alinhamento que precisa acontecer é o gestor da empresa. Se o gestor da empresa, e aí por isso que eu falei aqui também que as questões pessoais, elas vão afetar mais cedo ou mais tarde a vida da tua empresa. Se o gestor, o dono de uma empresa hoje, um empresário hoje, ele tem uma vida que a casa dele é bagunçada, os negócios são bagunçados, o carro ele só arruma quando estraga, ele não faz manutenção no carro, ele só arruma quando estraga. A probabilidade desses reflexos pessoais dele estarem contidos na empresa é gigantesco. Então tudo vai começar para te formar uma equipe. Daí, tem muita gente que pensa assim, eu quero formar uma equipe, então vamos contratar alguém aqui para contratar as pessoas. Pode ser, contrata a minha empresa, eu vou lá, vou contratar pessoas com caráter, com responsabilidade, mas se o gestor ele não tiver envolvido com isso, ele também não querer isso, não vai dar certo. Ele pode até formar equipe. Por quê? Porque é um princípio. Existe um princípio chamado o princípio de autoridade. Então, o gestor da empresa, o dono da empresa, ele é a autoridade maior. Todo mundo vai estar abaixo dele. E todo mundo vai receber dele também, né? Então, é um princípio. Se a autoridade maior da empresa, que é o dono da empresa ou o gestor de algum setor, ele não está comprometido com a filosofia da empresa, a probabilidade da equipe, por melhor que ela seja, ela não vai conseguir se manter. E aí é onde as empresas perdem o quê? Perde o talento. Porque às vezes a empresa, o problema não é a ponta final, o operacional da empresa, quem está lá vendendo na farmácia, quem está vendendo viagem, quem está instalando internet, quem está trabalhando fazendo uma folha de pagamento no escritório de contabilidade. Muitas vezes não é. Muitas vezes essa pessoa que está lá na ponta é um grande talento. Mas a fonte, que é a gestão da empresa, o topo maior da empresa, é que precisa ser alinhado. E a partir disso, a empresa vai conseguir reter os seus talentos e formar uma equipe verdadeiramente engrenada daí com toda a empresa. E aí, isso serve para uma multinacional e serve para uma empresa com dois funcionários. Com dois funcionários. Porque, por exemplo, Ricardo, eu sei que tu tem um funcionário. Então, é uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta e tal. Se esse colaborador que tu contratou ele começa a apresentar traços de mentira, começa a mostrar traços de falta de caráter, e tu é uma pessoa de caráter, vai dar um problema. Vai chegar uma hora que isso vai aparecer, porque com o tempo as coisas aparecem. Com o tempo a personalidade, o caráter da pessoa vai aparecer. Então vai chocar. E o contrário também. Se o gestor da empresa ele também não tem caráter, ele contrata pessoas de caráter, e é só assim para ter uma equipe realmente consolidada, uma equipe forte, são com pessoas interessadas e pessoas de caráter. Sem isso, tu vai ter uma equipe, pode até ter uma equipe boa, mas por muito pouco tempo. Por muito pouco tempo. Então, para formar equipes realmente consolidadas, fortes, engrenadas e durem tempo, precisa começar de cima, cara. O empresário ele tem que ter valores, não precisa ser muita coisa, não. É os valores básicos da vida, né? Honestidade, comprometimento, ser uma pessoa de verdade, equilibrada, sóbria.
né? Uma pessoa que sabe conversar com as pessoas, ouvir, né? O empresário precisa saber ouvir o funcionário está falando, e isso vai ajudar com que a empresa consiga ir para frente, tá? E formar aí sim uma equipe de sucesso, uma equipe de sucesso. A equipe de sucesso se forma, Ricardo, é com caráter, não é com habilidade. A habilidade a gente desenvolve, né? A gente desenvolve. Agora o caráter é muito mais difícil. E é exatamente isso que uma empresa, uma empresa que tem 2 funcionários ou que tem 1.500, equipes engrenadas e funcionando, é caráter e pessoas talentosas. Legal, Murilo. É isso aí. A habilidade se desenvolve com a repetição, né? Basta fazer repetir diversas vezes que você desenvolve a habilidade para aquela situação.